E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula sobre produção e manejo de frangos de corte, na aula de hoje vamos falar sobre a parte de equipamentos, os manejos iniciais, ambiência e o manejo pré-abate. Dentre os equipamentos que nós utilizamos dentro do sistema de produção de frangos de corte, nós temos os comedouros, que geralmente eles são divididos em duas categorias, os comedouros infantis e os comedouros adultos. Os comedouros infantis eles podem ser do tipo bandeja ou do tipo tubular infantil, como apresentado aqui nessa imagem. Então, aqui nós temos os comedores do tipo bandeja, geralmente são utilizados num período de 1 a 7 dias. Já os bebedouros tubulares infantis, eles podem ser utilizados até 14 dias de idade dos pintinhos. Depois a gente consegue mudar esse tipo de comedouro para um comedouro tubular do tipo adulto, onde nós temos que ir regulando conforme a ave vai se desenvolvendo, né? Vai crescendo, então a gente tem que ir subindo a altura desse tipo de comedouro. Aqui nós temos os comedouros do tipo automático, onde a gente acaba utilizando esse mesmo comedouro durante todo o ciclo de produção, porém ele é uma linha sequencial, onde existe uma rosca sem fim, que acaba fazendo o arraçoamento automaticamente. Porém, a cada 2 ou 3 dias você tem que ir subindo a altura desse comedouro para poder facilitar a apreensão do alimento pela ave. Então, aqui, os comedouros automáticos, então, eles existe uma manivela que faz com que esse comedor ele vai subindo de acordo com a altura da ave. Existem outros tipos de comedouro, que é o comedouro automático também do tipo de calha, onde temos uma região central onde é despejado a ração, e aí nessa calha tem uma corrente que vai circulando constantemente para poder levar a ração para toda a sua extensão. Então, como que funciona? Nós temos o silo do lado externo do galpão, aí tem uma rosca sem fim que passa do lado de fora para dentro do galpão, que despeja então essa ração dentro deste alimentador. Temos também alguns comedores hoje que têm a presença de luz, que tem a finalidade de estimular a ave a consumir. Então, como a luz já está na altura das aves, as aves, a gente sabe que ela é estimulada pela luz. Então, existe pesquisa mostrando que esse tipo de comedouro faz com que você estimula a ave ainda mais a se alimentar. Então, aqui eu tenho um vídeo exemplificando essas aves aí se alimentando desse tipo de comedouro. Então, geralmente não tem a necessidade de fazer a utilização da luz do teto, né? Somente a luz dos comedouros já é o suficiente, mas nesse caso aqui foi utilizada a luz do teto apenas para a gente poder melhorar a filmagem. Então, é um tipo de comedouro que tem um tipo de instalação e de comedouro que vem sendo utilizado. Não é a realidade no Brasil ainda. Esse comedouro ele foi desenvolvido por Israel, e aí são alguns países lá do Oriente Médio que vêm utilizando esse tipo de comedouro. Aí chegamos nos bebedouros, que devem ser alocados ao redor do ciclo de proteção, enquanto os pintinhos estão na fase aí de 1 a 7 dias. Eles podem ser do tipo bandeja também, pendular de fluxo contínuo ou tipo nipple. A água ela não deve ser fornecida excessivamente fria, deve ter disponibilidade constantemente. E no passado, acreditava-se que a utilização de água com 5% de açúcar ajudava os animais a se tornarem um pouco mais calmos. Hoje, isso não é uma prática mais utilizada dentro do sistema de produção. Porém, em algumas regiões, principalmente a região sul do país, aqueles agricultores mais antigos ainda fazem a utilização dessa prática. A gente sempre utiliza os bebedouros do tipo pendular, geralmente, para fazer a distribuição desses bebedouros. A gente utiliza um bebedouro para cada 80 aves. Então, aqui nós temos os tipos de bebedouro. Então, nós temos o tipo nipple, né? Temos os bebedouros do tipo pressão, de copo, né? Geralmente a gente utiliza na fase de pintinho. E os bebedouros do tipo pendular. Os bebedouros do tipo nipple. Hoje, esses galpões mais automatizados acabam utilizando mais do tipo nipple, porque ele acaba facilitando
o trabalho, né, dentro do galpão. Os bebedouros do tipo pendular tem que ser feito limpeza a cada 2 dias, então o que demanda bastante mão de obra e acaba causando estresse da ave, porque tem que ficar se locomovendo dentro do galpão. Então isso pode causar estresse na ave, então, ah, e fora de demandar a questão de mão de obra. Então já os bebedouros do tipo níquel, a gente consegue fazer a regulagem desse galpão num todo. Os bebedouros do tipo pendular, a gente também, além de fazer a limpeza a cada 2 dias, também tem que fazer a regulagem de altura, então tem que ir subindo esse bebedouro um a um. Já os bebedouros do tipo nipple, a gente consegue fazer, erguer os bebedouros uma vez só, uma única vez, então a cada 2 dias também, mas uma única vez todos os bebedouros, né? Então, a gente tem que levar em consideração a idade da ave para a gente poder fazer a altura, regular a altura dessa linha de bebedouro. A ave, geralmente, ela bebe com uma inclinação de 45 graus em relação aos olhos, do olho em relação ao bico. Então, a partir da segunda, terceira semana, a ave passa a beber praticamente com a cabeça ainda mais inclinada, onde ela chega um momento que ela fica literalmente embaixo do bebedouro. Então, aqui nós temos um exemplo aí da altura de um bebedouro do tipo nipo para pintinho. Então, o pintinho ele vai fazer a apreensão da água e a deglutição, então vocês conseguem ver a questão da cabeça do pintinho está levantada em torno de mais ou menos de 45 graus. Então essa é uma altura ideal. E conforme o pintinho vai crescendo, a gente vai aumentando então essa altura. Então a partir da terceira, quarta semana, a ave, como eu havia comentado, bebe praticamente embaixo do nipplezinho. Então a gente tem que fazer essa regulagem desse bebedouro a cada 2 dias para poder evitar que tenha problema de vazamento, porque a água pode entrar embaixo do bebedouro e ter problema de vazamento. Então por isso que a gente tem que estar sempre atento à regulagem dessa linha de bebedouro. Então aqui nós temos um pintinho já com 7 dias de idade, conseguem ver aí que ele já está um pouquinho mais, o bebedouro já mais, cada vez mais inclinada a cabeça. A qualidade da água é de suma importância dentro do sistema de produção, onde essa água ela deve ser abundante, limpa, fresca e isenta de micro-organismos patogênicos. Então, geralmente, a gente faz o tratamento dessa água com cloro, onde a gente deve manter uma concentração de 50 ppm de cloro dentro da água. Deve ser feito o controle de cloro diariamente, então tem que fazer análise dessa água diariamente para poder, porque o cloro ele acaba ajudando na eliminação de possíveis micro-organismos patogênicos. A água ela tem ingestão contínua, lembrando que os animais só comem porque bebe água. Então, se vir a faltar água, o animal deixa de se alimentar, o que vai trazer problemas no desenvolvimento desse animal, tá? E a gente tem que estar sempre atento à questão da temperatura dessa água. Quando a temperatura da água estiver quente, o animal, a ave, ela deixa de se alimentar, então acaba prejudicando o desempenho. Então, o ideal é que essa água seja sempre fresca. Então, aqui nós temos uma tabela de consumo médio diário de água, né, para cada 1.000 aves. Então, na primeira semana, essas 1.000 aves consomem em torno de 38 litros de água por dia. Na segunda semana, essas mesmas 1.000 aves acabam tendo um consumo aí de 57 litros de água. Então, aqui, ó, vamos pensar na fase final: 7, 14, 21, 28, 35, 42. Então, na última semana, essas aves estão consumindo em torno de 160 litros de água. Tá? Lembrando que água quente em torno de mais ou menos de 30 graus, a temperatura ambiente em torno de 30 graus, o que pode trazer, poder manter essa água, deixando essa água quente, vai ter uma redução no consumo de ração e concomitantemente a isso, redução no ganho de peso. Então, a temperatura ideal da água para os animais em torno de 10 a 12 graus. Quando nós estamos com um problema de temperaturas ambiente muito elevada, o ideal é que a gente faça sangria dessa água. O que seria isso? A água está quente, a gente liga a torneira do final dos bebedouros e libera essa água para poder ter uma renovação e aí entrar a água um pouco mais fresca para os animais.
Existem outras medidas também, como circulador. Então, a gente acaba colocando nas linhas de nipo um aparelho que faz a água ficar circulante. Quando a água está em movimento, ela tende a ser um pouco mais fresca. E aí a gente acaba melhorando, então, a questão da qualidade dessa água. Então, dentro do círculo de proteção, a gente tem que fazer intercalar comedouros e bebedouros. Então, nós temos aqui um círculo de proteção, a campana no centro, e aí intercalar comedouro, bebedouro durante todo o círculo de proteção. Aqui, como nós temos o exemplo nessa foto, né? Então, aqui nós temos a campânula, os comedouros. Como nesse exemplo, o bebedouro é do tipo nípel, então só tem a linha de bebedouro. Não tem a necessidade de fazer a inclusão de bebedouros do tipo copo. Um outro problema que nós temos aí dentro do sistema de produção é quando há a presença de animais refugos. Então, aqueles animais que não acompanham o desenvolvimento dos demais. Então, esses animais eles têm que ser separados e sacrificados. Porque conforme vai tendo o desenvolvimento do lote, a gente lembra que eu falei que a gente vai subindo a altura do bebedouro e do comedouro, esse animal vai ter dificuldade de se alimentar. Então, ele vai sofrer, então vai passar fome, vai passar sede. Então, o ideal é que esses animais, apesar de ser saudáveis, né, serem eliminados do plantão. Então, aqui nós temos um vídeo onde nós conseguimos exemplificar os comedouros, ali de então nós temos aqui linha de bebedouro, linha de comedouro automatizada, e na fase pré-inicial, né, fase até pelo menos até 7 dias, a gente faz a utilização de comedouros infantis. Depois que os animais vão crescendo, a gente deixa de fazer a utilização desses comedouros infantis e mantemos só os comedouros automatizados mesmo. Então, sempre vai ser assim: linha de bebedouro, linha de comedouro, linha de bebedouro, linha de comedouro, intercalado. Então, conforme as aves vão crescendo, né, quando a gente tem que trabalhar com aqueles círculos de proteção, então, conforme a ave vai crescendo, a gente vai aumentando o raio, né, desse círculo de proteção. Na época do inverno, o ideal é que essa abertura ela vai ser sendo feita lentamente, dependendo da região e época do ano, a gente pode fazer a utilização desse círculo de proteção até os 14 dias. Já na época do verão, a gente acaba nem fazendo a abertura, a gente acaba já tirando com 7 dias, a gente já tira o círculo de proteção. Ventilação, então tem a função de fornecimento de oxigênio, ajuda no controle da temperatura, né, na sensação térmica, ajuda no processo de remoção de gases tóxicos, principalmente como CO2 e a amônia, e ajuda no controle da umidade da cama. As cortinas, geralmente na época de frio, elas sempre têm que estar permanentemente fechadas. Então, nesses primeiros dias de vida, principalmente à noite, e em épocas de situações extremas de inverno. Então, a gente tem que fazer meio que um controle do ambiente para fazer esse manejo de cortinas. Na época do verão, essas cortinas devem ficar abertas, né, para poder ajudar no processo de circulação de vento. Então, primeira semana de vida do pintinho, geralmente cortinas estão fechadas. Conforme os pintinhos vão crescendo, vão se desenvolvendo e vai aumentando a temperatura ambiente e eles precisam de temperatura um pouquinho mais amena, a gente abre as cortinas com o intuito de ajudar na ventilação, na circulação de ar dentro do galpão. Nós temos aqui uns exemplos de cortina, né? Geralmente as cortinas elas são manejadas de baixo para cima, então quando a gente vai fechar a cortina, a gente vai levantar a cortina. Quando a gente vai abrir a cortina, a gente vai descer a cortina. Hoje já existem equipamentos automatizados que têm sensores de temperatura dentro do galpão e quando você programa e aí você determinar quando tiver temperatura interna acima de 24 graus, um exemplo, as cortinas elas têm que descer. Então aí desce as cortinas. Se mesmo assim a temperatura interna continua elevada, aciona os ventiladores, né? Os ventiladores são acionados. Tudo automaticamente. Então aqui nós temos uma tabelinha, né, de temperatura a sensação térmica em relação à umidade relativa do ar. Então, ideal seria essa faixa aqui, né, em torno pensando num frango de corte aí, na fase de crescimento indo para a terminação. Conforme vai aumentando
a umidade relativa de ar e a temperatura ambiente, a sensação térmica tende a piorar. Então, regiões amazônicas onde tem muita umidade e temperatura elevada, os animais acabam sofrendo bastante com relação à sensação térmica. Então, aqui nós temos uma foto para exemplificar o problema de mortalidade devido a estresse calórico. Então, o que aconteceu? Aqui foi uma foto lá de Toledo, no Paraná, onde estava tendo uma época de frente fria, os animais foram criados a maior parte do tempo em clima de inverno. De repente, começou a esquentar, ficou muito calor, e aí deu um problema de uma pane no sistema elétrico, e aí os ventiladores e os aspersores não funcionaram. E aí deu problema, os animais morreram devido ao estresse calórico. E o triste é que esses animais estavam com 39 dias, mais 3 dias os animais já iam para abate e mais de 80% do lote morreu. Então foi uma situação bem triste. Então olha o tanto de carcaça que foi tirada de dentro do galpão devido à queda de energia e não poder fazer a utilização dos nebulizadores e dos ventiladores. Então, as mudanças de equipamento vão acontecendo gradativamente conforme as aves vão se desenvolvendo, né? Quando nós já trabalhamos com bebedouros e comedores do tipo linear ou automático, então não tem mudança, apenas vai erguendo esse comedor e esse bebedouro. Quando nós temos bebedouros do tipo bandeja, então a gente tem que trocar para os bebedouros do tipo, os comedouros bandeja, a gente tem que trocar para os comedouros do tipo tubular. E no caso dos bebedouros, nós temos bebedouros do tipo copo infantil, a gente vai substituindo para os bebedouros pendulares. Pintinho, os bebedouros do tipo nipo, quando os animais são pintinhos, muito novos, então a gente usa um bebedouro de baixa vazão, de alta vazão. E depois, quando os animais vão crescendo, a gente utiliza os bebedouros do tipo nipo, mas aí com alta pressão, porque senão a gente vai ter problema de vazamento desses bebedouros. Os bebedouros do tipo pendular, como eu falei para vocês, eles devem ser manejados a cada 2 dias, tem que fazer a limpeza desses bebedouros e regular a altura de 1 a 1. A gente utiliza um bebedouro pendular para cada 80 aves. Então, se você pegar um galpão aí que tem em torno de 12 mil aves, nós teremos aí um total de 150 bebedouros pendulares. Então, imagina você a cada 2 dias ter que limpar 150 bebedouros. Então, o trabalho, a mão de obra é muito grande. Os comedores, então aves adultas. Se você tem o comedouro do tipo linear, que é aquele de canaleta que eu havia mostrado para vocês anteriormente, você utiliza 5 centímetros por ave. Se for comedouros do tipo tubular, você utiliza um comedouro a cada 40 aves. E se for tubular automático, que é aquela linha automatizada como eu havia mostrado, a gente conta cada prato como se fosse um prato daquele para cada 40 aves. Então aqui um exemplo da linha de comedouros automatizados e os bebedouros do tipo pendular. Então, um bebedouro para cada 80 aves e um comedouro para cada 40 aves. Esse aqui é um exemplo de um galpão de pressão positiva, como vocês podem ver. Então, tem manejo de cortina, temos a presença de ventiladores. Aqui o bebedouro, então, os pratinhos, eles nos ajudam, esses comedouros do tipo automático, você consegue fazer a regulagem da altura, então você consegue regular todos ao mesmo tempo. Já os comedouros do tipo tubular, você também tem que regular um a um. Então, pensando aí num galpão de 10 mil aves, onde você tem que utilizar um comedouro para cada 40 aves, você tem que manejar aí 250 comedouros. Então, esse tipo de comedouro automatizado ele acaba facilitando o manejo e diminuindo assim a mão de obra. A regulagem para esse tipo de comedouro, tanto o automatizado quanto o tubular, a gente tem que levar em consideração a borda superior do comedouro, tem que estar na altura do peito da ave, né? Na altura do papo, desculpa, na altura do papo da ave. Então, conforme a ave for crescendo, tem que ir subindo a altura desses comedores. Então, aqui, a altura do papo do pintinho e a altura do papo do frango. A mesma coisa dos comedores do tipo tubular. Então, a altura do pato, a relação da altura
a altura, a borda superior do comedouro tem que estar na altura do papo. Nós temos uma outra foto de um galpão de pressão positiva, onde tem aí os comedouros automatizados e os bebedouros do tipo pendular. Uma boa parte dos galpões mais antigos, né, como esse da foto, migraram primeiramente para os comedouros automatizados e depois tem migrado para os bebedouros do tipo nipple. Aqui nessa foto já temos aí um galpão de tanto bebedouro pendular e comedores tubulares, então que demanda mais mão de obra. Diariamente tem que fazer o controle tem que fazer a gente chama de passeio dentro do galpão para poder visualizar as presença de aves mortas, então essas aves devem ser retiradas. Semanalmente a gente tem que fazer pesagem de mais ou menos 5% do lote para a gente avaliar como está o desenvolvimento dessas aves. Tem que fazer limpeza da cama, a gente tem que revolver essa cama, mesmo com as aves lá dentro, então passar aquela maquininha Tobata para a gente poder revolver essa cama, para poder evitar problemas de compactação. Verificar se não está tendo problema de vazamento nos bebedouros ou até mesmo desperdício de ração nos comedouros e diariamente fazer manejo de cortina de acordo com a temperatura ambiente. Uma outra medida que nós temos aí para melhorar a sensação térmica é a utilização de nebulizadores. Não sei se vocês conseguem ver na imagem, mas aqui tem uma linha de nebulizador no teto. Então, quando a temperatura está muito elevada e baixa a umidade, a gente faz a utilização desses nebulizadores para tentar melhorar a sensação térmica dentro do galpão. É um videozinho aqui, eu vou mostrar para vocês. Nós temos aí os nebulizadores, né? Conseguem ver, então a gente fecha as cortinas laterais para a gente fazer um túnel de vento, então os ventiladores são acionados, e aí liga os nebulizadores, e aí forma um túnel de vento para melhorar a sensação térmica das aves. São pequenas gotículas de água que fica ligada por pouco tempo, né? Não pode ficar ligado por muito tempo, senão a gente vai ter um problema de umidade dessa cama, e o que também pode trazer problemas respiratórios para as aves. Então ela fica por pouco tempo ligada. Então ele geralmente é acionado várias vezes ao dia. Aí chegamos nos momentos aí pré-abate. Então a gente tem que fazer uma programação junto ao frigorífico, né? Fazer a remoção de alimento e de água, remoção de alguns equipamentos, fazer a apanha, o carregamento, o transporte e o descarregamento dentro do frigorífico. Vou falar de cada um desses pontos com vocês. Então, deu um momento do abate, então a gente programa junto ao frigorífico o horário que esse lote tende a entrar na linha de abate. Então, o frigorífico liga, conversa com o avicultor e fala assim, ó, os animais vão entrar na linha de abate em tal horário, então tem que fazer X horas de jejum. Então, a apanha tem que ser feita em tal horário. Então, geralmente, a retirada de alimento é feito pelo menos 6 horas antes do abate. O ideal seria de 8 a 10 horas, então geralmente a gente leva em consideração a distância da granja ao abatedouro, então quanto tempo demora para fazer esse transporte da granja até o abatedouro, mais 1 hora geralmente, que é o período que tem que ficar essas aves na plataforma de abate. Então o caminhão chega dentro do frigorífico e tem que ficar no mínimo 1 hora em descanso para tentar minimizar o estresse das aves. Então, leve em consideração esse tempo de 1 hora na plataforma de abate, mais o tempo que demora da granja até o frigorífico, e aí a somatória desse tempo, a gente subtrai então dessas 8 horas, que seria o período de jejum. Então, esse restante que falta é o período que a gente vai fazer para tirar a ração dos animais, tá? Mas geralmente o período de jejum é de 6 a 8 horas. Então, a gente leva em consideração de 6 a 8 horas antes do abate e de 8 a 12 horas antes do abate. A ração a gente só tira no momento da apanha, então a gente faz um jejum sólido e não hídrico. O jejum hídrico só vai ser no momento da apanha até o abate, tá? Então aqui nós temos um exemplo de um lote onde então é feito ergue-se os comedouros, então tira toda a ração, só deixa os bebedouros, as aves têm acesso apenas à água. Por que a gente tem que respeitar esse período de jejum aí de 6 a 8 horas? Porque se a ave continuar comendo ração,
No momento do processo de evisceração lá no frigorífico, vai ter problema de contaminação dessa carcaça. Então a gente tem que retirar essa ave, ela é descartada. Então você pensa, você pegar, criar um animal durante 42 dias, gastar com ração, água, luz, mão de obra, e chegar no momento do abate, ainda essa ave tem que ser descartada porque houve um equívoco, um erro aí nesse momento aí pré-abate, esse manejo pré-abate. Então, vamos fazer uma continha aqui. Então, vocês estão vendo tudo isso aqui é de papo com ração, né? Então, o animal que estava comendo ração ainda enquanto estava na granja. Então, não pode, mas no comedor só tem um pouquinho de ração. Até antes da apanha, os animais já comeram toda aquela ração. Não importa se tem só um pouquinho ou não. Os comedouros têm que ser erguidos. Não pode ficar comedouro no galpão, tá? Então vamos supor, aqui tem um papo com ração, mas vamos supor que só tinha ração aqui dentro desse peso de 46 gramas fosse só ração, tá? Então vamos fazer uma conta. Então se esse animal está com o papo cheio, né, está com esse resíduo de ração, e que cada ave tem 0,46 gramas de ração no papo, se a gente multiplicar por um galpão que tem 10 mil aves, a gente vai dar o total aí de 460 quilos de ração. Se a gente pegar esses 460 quilos de ração, multiplicar por 0,88 centavos, que é o preço médio da ração, já que hoje com a alta do milho e da soja deve estar um pouquinho mais, deve estar em torno de uns 96 centavos o quilo, mas vamos fazer a conta aí por 88 centavos o quilo. Então está tendo um desperdício de R$ 405,72. Então é muito dinheiro. E quem paga por essa conta é o produtor. Então é um dinheiro que ele deixou de ganhar, ou que deixou de economizar, né? A apanha, a gente tem que fazer esse manejo com o mínimo de estresse possível para as aves. O ideal é que geralmente é que faça à noite, mas nem sempre a gente pode fazer à noite, porque tem que levar em consideração a hora que esses animais vão entrar na plataforma de abate, mas o ideal seria no período da noite. Então, a gente tem que levantar os equipamentos que estão restantes, como no caso, por exemplo, dos bebedouros. A gente vai fazer a utilização de divisórias para poder evitar que essa ave fique se debatendo dentro do galpão. Reduzir a iluminação, porque lembra que eu falei que as aves são estimuladas pela luz? Então, se a gente reduzir a iluminação, essas aves vão ficar um pouquinho mais calmas, o que vai ajudar nesse processo de apanha. E, em geral, quem é o responsável pela apanha é a equipe daí dos avicultores, não é uma responsabilidade do frigorífico. Então, aqui nós temos um exemplo aí, ó, baixa intensidade de luz, a gente usa as próprias caixas, né, onde essas aves vão ser transportadas para poder fazer essas divisórias, então a gente acaba condensando essas aves em regiões dentro do galpão e para facilitar a apanha. Então, antes da apanha, todas as caixas devem ser colocadas dentro do galpão. Então, primeiro desce todas as caixas, faz essas contenções pelo galpão. Depois que desceu todas as caixas, e aí a gente começa a fazer então a apanha, tá? Então, descemos as caixas, aí a gente faz essas contenções para facilitar a apanha. Outro exemplo, né? E aí começa a fazer a apanha. Mas como que deve ser feito essa apanha? Essas duas fotos aqui era como era feita a apanha há muitos e muitos anos atrás. Hoje, a apanha não é feita mais pelos pés das aves. Por quê? Quando você faz a apanha pelos pés das aves, você vai aumentar o problema de lesão na carcaça, problema de asa quebrada, e aí quando você tem problema de lesão, a carcaça ela é condenada, ela não vai ser destinada para consumo. Então, se fazer a apanha pelas pernas, vai causar lesão externas e interna nos músculos e nas pernas pelo movimento brusco que se faz com os membros, é menos eficiente e ocasiona maiores perdas dentro do frigorífico. Então, o ideal é fazer essa apanha pelo dorso, como você mostra aqui na imagem. No dorso, ou sobre as asas, a gente pega as aves pelas asas, né, assim, com firmeza. Oferece maior proteção e integridade física às aves. Elas são manejadas e colocadas cuidadosamente dentro das caixas e o resultado final é uma melhoria na qualidade da carcaça. Outra forma que se fazia antigamente, que era pelo pescoço, também não pode, porque isso acaba você tirando as aves a questão do bem-estar dessas aves. Pode ter problema de asfixia e causar a mortalidade dessa ave antes de ir para o frigorífico. Então, depois que vocês colocaram, né, depois que se coloca todas as aves dentro das caixas, aí começa o carregamento dessas caixas para dentro do caminhão.
Por que não pode fazer o carregamento conforme for enchendo as caixas? Porque, porventura, pode acontecer que esse carregamento está acontecendo durante a noite, né? Desculpa, durante o dia, essas aves vão ficar muito tempo expostas ao sol, o que vai ocasionar aumento na mortalidade das aves. Então, é feito todo o carregamento, né? Com o máximo de cuidado, empilhadas as caixas, até uma altura de até 7 caixas. A equipe da apanha, o ideal é que ela deve ter um líder, né, para fazer o monitoramento desse todo esse manejo dentro do galpão. Cuidar para não ter problema de maus tratos nem mortalidade com as aves. As aves que apresentarem algum problema sanitário ou problema de fratura ou alguma lesão, ela não deve ser transportada, ela deve ficar dentro do galpão e ser descartada ainda dentro da granja. Então, antes do transporte, todas as aves devem receber água até o momento do carregamento. Isso de acordo com o protocolo de bem-estar animal de frangos e perus da UBA, União Brasileira de Avicultura, de 2008. Então, é o que a gente segue até hoje. Então, aqui nós temos outros exemplos, né, de caixa de transporte. Essa aqui é uma foto dos Estados Unidos. Então, nós temos essas, a gente chama de estantes transportadoras. Então, são várias caixas, só que elas são fixas dentro dessas estantes. Então, elas funcionam como se fosse gaveta. Então, abre a gaveta, coloca as aves e aí fecha novamente. E elas precisam de um trator para poder fazer o transporte, colocar dentro do caminhão. Já existe apanhas automatizadas, né? Uma que veio para o Brasil, só que não deu muito certo no Brasil, que é essa Liu Esmola HP 2000. Usou-se durante um tempo, mas o problema é que causava muita fratura. Ela é compatível com o modo de gaiola, de carregamento lateral. Você consegue fazer aí a apanha de 8.000 aves por hora, que aí corresponde a um serviço aí de 3 a 4 pessoas. Outro exemplo que nós temos é essa máquina de apanha automatizada alemã. Ela já é bem mais aceita, porque acaba minimizando problemas de lesão nas aves. Então, hoje é o que tem sido utilizado principalmente na União Europeia. No Brasil, a gente não tem ainda desse equipamento, mas acredito que no futuro não tão distante, isso é o que vai ser a nossa realidade. Essa aqui é a Apollo Generation 2 e é o que tem sido bastante utilizado, como eu comentei, na União Europeia. E nos Estados Unidos também já tem algumas empresas que acabam utilizando esse tipo de apanha automática. Então você consegue transportar essa máquina, né, de galpão para galpão.
pessoas vocês conseguem fazer o manejo de apanha. Então, ó, vai passando bem devagar pelo galpão. Então as aves vão por esteira, né? Elas vão entrando para dentro da máquina. Então tudo por esteira, então a ave não fica se debatendo, não fica subindo sobre as outras, ó. Então vai passando tudo por esteira. E aí vai colocando dentro das caixas de transporte. Então só tem que ter uma pessoa ali para poder ir contando essas aves e abrir e fechar essas gaiolas, né? E o ideal é que já vai fazendo a contagem das aves e a pesagem dessas aves também, então que facilita e ajuda bastante dentro do processo para o produtor. Temos as caixas de transporte, os containers, né? E aí ele vem, o tratorzinho tira daqui, leva para dentro do caminhão, e aí volta com outra caixa vazia. Então, o manejo de apanha é bem mais rápido, né? E acaba sendo melhor para a questão do bem-estar dessas aves. E aí a gente tem alguns problemas de mortalidade no transporte, como faz para a gente poder evitar essa incidência de mortalidade no transporte, né? Então a gente deve molhar esses animais depois que eles estão dentro das caixas. Então a gente usa o arco de desinfecção, onde tem uma vazão aí para que a gente consiga molhar essas aves aí em no máximo 10 minutos. Então molhar as aves sempre quando a temperatura ambiente estiver acima de 20 graus Celsius. Então a gente tem esses arcos de desinfecção, então o caminhão tem que passar por esse arco bem devagarzinho para que a gente consiga molhar todos esses animais, né? Tanto das primeiras caixas como da última. Então já passando bem devagarzinho aí, com o intuito de molhar essas aves e melhorar aí a questão de estresse calórico. Quando a gente não tem o arco de desinfecção, então a gente tem que molhar com mangueira, então sobe em cima do caminhão e molha toda a carga. Quando são viagens muito longas, né? Que existem granjas aí que ficam a mais de 8 horas de distância, a granja até o abatedouro. O ideal é que tenha locais o frigorífico faça locais de parada em posto de gasolina ou até em lugares específicos para poder o motorista descer e molhar todinha essa carga novamente para melhorar a questão de calor para esses animais. Então, nas últimas 12 horas que antecede o recolhimento do lote, deve tomar as providências para que os animais não sofram lesões ou contusões que possam comprometer a qualidade da carcaça, trazendo então prejuízo ao produtor e ao frigorífico. Então, a gente deve ter cuidado com dias muito quentes, fazer a utilização de nebulizadores e ventiladores. Cuidado com essas caixas de transporte, a gente não pode colocar muito animal em cada caixa, então o ideal é trabalhar com de 20 a 25 quilos de peso vivo por gaiola, de acordo com as boas práticas de bem-estar animal. Quando preciso, fazer a proteção de lona nos caminhões, quando necessário. Fazer amarrações das caixas com o máximo cuidado para poder não ter problema de ter acidente no trânsito. Sempre respeitar o horário de saída e o horário de chegada dos caminhões dentro da granja. O motorista, o ideal é que ele siga estradas em bom estado, o que não é muito a realidade do Brasil, né? Mas tentar utilizar estradas em bom estado para poder não causar injúria aos animais. E o motorista, que é responsável pelo transporte, o ideal é que ele seja treinado. Quando a gente tem problemas de deficiência no manejo, a gente pode trazer alguns problemas dentro do frigorífico, né? Então, quando a gente tem problema de falta de manejo da cama, ou a gente pode ter problema de cama compactada ou cama úmida, a gente pode ter problema de lesão de peito. Então, esse tipo de carcaça é condenada dentro do frigorífico, até porque nenhum consumidor gostaria de comprar uma carne desse tipo. Eu acredito que nenhum de vocês, né, gostaria de comprar uma carcaça que tem esse problema de calo aqui. Então, essa carcaça ela é descartada dentro do frigorífico. Outros problemas que a gente pode ter aí é o problema de lesão
na coxa ou na asa. Então, no momento da apanha, quando a gente tem problema, muita intensidade luminosa, pode trazer problema de lesão nas asas. A equipe que não tem treinamento ideal para poder fazer essa apanha pode trazer problema de lesão também. A forma de apanha, como eu havia comentado, se não for pelo dorso, pode trazer problema de lesão também. O tipo de caixa utilizada, motorista não treinado para o transporte, o horário de recolhimento, principalmente se for durante o dia, a gente pode também ter problema de lesão na asa, porque as aves vão estar mais estressadas, vão ficar se debatendo, o que pode trazer problema de lesão na asa. Outro problema que nós temos aqui é o calo de pé, ou o termo correto, que é a pododermatite, que é causado por problema de manejo da cama. Então, cama muito compactada, com muita umidade, vai causar problema de pododermatite, né? Lesão do coxim plantar. Apesar do brasileiro a gente não dar muita importância para o pé de frango, os asiáticos consumem bastante esse corte comercial. Então, uma boa parte do que é produzido de pé de frango no Brasil é destinado para a Ásia. Já esses pés, quando tem problema de lesão, eles não são comercializados, então também são descartados. Então, para a gente poder ter um máximo desempenho, né, a gente tem que ter não só a questão da genética e uma excelente nutrição, mas o manejo ele tem que ser ter bastante atenção à questão do manejo, porque só assim a gente consegue ter um máximo desempenho. E os nossos clientes, cada vez, além de tudo, né, nossos clientes estão cada vez mais exigentes, então não adianta a gente ter boa genética, boa nutrição, um bom manejo. Uma deficiência no manejo, a gente não vai ter um bom desempenho e, concomitantemente isso, a gente vai ter uma redução na qualidade. Então, isso aqui, esses três pontos têm que andar juntos. Se anda tudo direitinho, tudo ok, vamos ter uma ótima qualidade aí para atender o nosso cliente. E quem são esses nossos clientes, né? O cliente direto é o abatedouro, para quem a gente vai destinar esses animais, e o cliente indireto são os consumidores aí, tanto os consumidores brasileiros como os consumidores que são espalhados aí pelo mundo. Lembrando que o Brasil é o maior exportador de carne de frango no mundo, né? Então nós temos aí nossos consumidores aí no mundo, o país dos Emirados Árabes, os asiáticos, alguns países europeus que acabam consumindo a nossa carne brasileira, certo? Bom, e aí a gente finaliza por aqui então a nossa parte de produção de frango de corte? Não, e depois que os animais saem, tudo volta de novo. Então a gente tem que ir lá fazer a retirada da matéria orgânica, desinfetar o galpão e expor ao sol os equipamentos, varrer, lavar as instalações, fazer o vazio sanitário. Lembra que lá na aula passada eu havia comentado com vocês que eu ia começar de trás para frente? Então, porque esse ciclo ele é constante, né? Então todo lote é isso que acontece. Cria os animais saem, é feita a parte de manejo, vazio sanitário, arrumar os equipamentos novamente, vai ao alojamento de mais um lote de frango, certo? E lembrando, não se aplica hormônio em frango de corte. Essas notícias que vocês encontram aí pela internet, as pessoas falando, vocês vão encontrar muita gente falando, né, perguntando sobre isso. Porque viu uma reportagem, porque recebeu uma mensagem no WhatsApp. Então, toda vez que alguém vir falar isso para vocês, saibam que é mentira. E vocês, como médicos veterinários ou engenheiros agrônomos ou zootecnistas, devem explicar para essas pessoas para que esse mito não fique propagando, tá? Bom, era isso que eu tinha que passar para vocês. Na próxima aula, nós vamos começar a falar a parte sobre avicultura de postura, ok? Forte abraço e até a próxima aula.